Olá, seja bem-vindo ao canal Rosa Branca de Umbanda Independente. Meu nome é Rogério Carlos Golemieski, sou sacerdote da religião de Umbanda e nessa série de vídeos nós apresentamos a história da Umbanda com dados e fatos e apresentamos a prática da doutrina do segmento de Umbanda Independente na forma como praticamos no estado de Santa Catarina. Antes de continuar esse vídeo, eu gostaria de pedir que você nos ajudasse apoiando o nosso canal, se inscrevendo, deixando o seu like, ativando o sininho para que você possa receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Eu pergunto a você, você sabe quem foi o povo Iorubá? Você sabe o que é o candomblé? Você sabe a diferença entre candomblé de caboclo, candomblé de orixá, candomblé de Angola? Se não sabe, me acompanhe nesse vídeo que a gente vai descobrir. Os caboclos trazem as folhas da Jurema E os pretos velhos trazem a muda Eles vêm trabalhar na lei de Umbanda, tem licença de Aruanda pra salvar quem quer. Então, em vídeos passados nós falamos sobre o calundu, falamos sobre o catimbó e o calundu não deixou de existir, mas ele se caracterizou como uma prática comum no interior do país, em lugares como fazendas, em lugares onde havia um espaço mais próximo da natureza. Mas veja, em meados do século XIX, já falando em aproximadamente 1840, já havia na Bahia 77% da população composta de escravos libertos. Essa população de escravos livres vivia na cidade. E tinha uma prática urbana de religião, uma prática doméstica. Eles praticavam a religiosidade nas suas casas. Então eles não tinham aquela prática de culto no espaço da natureza, livres, não. Eles praticavam de forma doméstica. Essa prática de religiosidade doméstica daria origem a uma nova religião, a uma nova fórmula de religião, que se chamou de candomblé. Quem você acha que fundou o candomblé? Você acha que foram os bantus, através das divindades chamadas inquices? Se você acha isso, você acertou. Quem criou o candomblé no Brasil foram os bantus, primeiramente, para praticar o culto às divindades chamadas inquices, como vimos em vídeos anteriores. Essa prática permitia com que houvessem cultos domésticos, cultos urbanos, eles cultuavam os inquices. Mas como nós vimos desde o início dessa série de vídeos, os bantus foram os primeiros escravos a chegar no Brasil. E a chegada deles fez com que eles convivessem de forma muito íntima com a comunidade indígena que aqui já estava. Os bantus conviveram com os índios na prática da santidade, na prática do toré, da pagelança, do calundu e até do catimbó. Agora, o que ocorre é que esse sincretismo entre santos católicos, divindades bantus, a prática indígena gerou um sincretismo, né, que colaborou, contribuiu para o surgimento do candomblé no Brasil, o candomblé de Angola. Foi o primeiro candomblé que surgiu no Brasil. Veja, quando esse candomblé surgiu, os bantus, né, os descendentes dos escravos bantus, que já estavam aqui no Brasil há mais de 200 anos, eles tiveram uma consideração muito grande, porque como podemos lembrar nos outros vídeos, a crença deles tinha como base uma valorização muito grande dos ancestrais. E eles sabiam que eles estavam no Brasil e que os ancestrais indígenas eram os primeiros donos da terra. Então, eles não deixaram de valorizar, eles não deixaram de considerar a prática da religiosidade indígena e que estava intimamente sincretizada na religião dos bantus. E então eles criaram uma estrutura religiosa dividida em dois ambientes. Num ambiente se praticava o candomblé de Angola, o candomblé dos inquices, das divindades africanas. Em outro ambiente se praticava o culto às divindades ancestrais brasileiras. A essa outra parte, a esse outro candomblé, aonde se incorporava aos ancestrais, foi chamado de candomblé de caboclo. Existe até hoje.
assim como existe até hoje o Candomblé de Angola. Então, passava no Brasil o termo Candomblé passava a ser praticado e de duas formas distintas. Uma forma voltada para o culto às divindades e outra forma voltada ao culto dos ancestrais. Veja, na prática da religiosidade africana, o Nkisse, assim como um orixá ou um vodum, é uma divindade, é um espírito ancestral que se divinizou. Ou até mesmo um espírito que nunca encarnou, é uma divindade maior. Quando se fala ao culto aos ancestrais, nós estamos falando do famoso Egum. O que é o Egum? É um espírito que viveu na Terra, teve um corpo, desencarnou, atingiu um grau de evolução, atingiu um grau de iluminação na sua hierarquia espiritual e então retorna para os seus de forma divinizada. É um ancestral divinizado, é uma entidade. Poderíamos dizer que Nkisses e orixás são divindades. E podemos dizer que os ancestrais são entidades. É muito importante se destacar aqui que, ao contrário do que muito se fala, ao contrário do que muito se diz, na espiritualidade do povo africano, Deus, o Criador, é um só. Não são cultuados deuses que estejam na mesma classe que o Criador. Só há um Criador. Para os bantus ele é Zambi, para outros, como os Nagôs, por exemplo, ele é Olorum, e aí, por aí vai. Há um Criador e há classes subordinadas a esse Criador que são consideradas divindades. Veja, nessa parte nós estamos numa encruzilhada, porque em meados do ano de 1840 já havia uma quantidade considerável de pessoas vindas da região dos chamados sudaneses no Brasil, que cultuavam os orixás e os voduns. Esses são os povos Nagô e o povo Jeje. A imigração já havia trazido muitos escravos desses outros povos. Já não estavam no Brasil somente os bantus. E aqui, para que nós possamos fazer o estudo de forma ordenada, nós estamos numa encruzilhada. Nós primeiro precisamos estudar uma ramificação do candomblé, depois retornar e estudar a outra ramificação para que fique claro a diferença entre as duas. Então, primeiramente, vamos falar sobre o que ocorreu com o povo Nagô, com o povo Iorubá, que veio ao Brasil e de que forma esse povo impactou na religiosidade brasileira. O povo Iorubá veio ao Brasil já nessa época, em meados de 1840, já havia uma quantidade muito grande de escravos livres e esse povo trouxe a crença nos orixás. Foi então com esse povo que chega ao Brasil a crença nos orixás, por exemplo, como Ogum, como Oxóssi, como Iemanjá, como Oxum. Até então, o povo bantu não tinha crença nessas divindades. Essas divindades vieram com o povo Nagô bem depois, alguns séculos depois. Então, essa crença, esse povo que veio, os sudaneses, como são chamados, eles vieram com uma estrutura religiosa muito bem organizada. Eles vieram com um panteão de divindades e uma organização que ganhou rapidamente o respeito dos críticos brasileiros, dos escritores europeus de outros países que olhavam e estudavam a religiosidade que se desenvolvia na pátria brasileira. Esse fenômeno social, esse impacto social, foi chamado pelos críticos de nagocentrismo. Começou a haver uma supervalorização da cultura Nagô. Uma supervalorização e essa cultura ficou muito à mostra na sociedade. Se destacou perante as demais e se desenvolveu com uma rapidez muito grande, tomando uma proporção muito grande dentro do Brasil. Isso é o que a gente vai estudar. Quem quiser se aprofundar a respeito do que foi discutido aqui nesse vídeo, eu vou deixar vários artigos excelentes com muito conteúdo para que você, estudioso, você que queira se aprofundar nesse assunto, possa estudar melhor, aprender mais sobre isso para enriquecer
a cultura afro-brasileira e a Umbanda. Na descrição desse vídeo tem o link dos artigos. Eu vou convidar você a assistir o próximo vídeo. Antes de terminar, eu vou lhe perguntar: você sabe o que foi o fenômeno social chamado nagocentrismo? Se você não sabe, vem comigo no próximo vídeo que a gente vai estudar. Eu desejo a todos o meu fraterno Saravá. Pomedipi, pomedipi, nai no aiete, pomedipi.